Então, nessa ação penal 502, 56, 76, 71, depoimento do senhor Humberto Sampaio de Mesquita, é isso, senhor Humberto? Sim, excelência. Senhor Humberto, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público. Em condições normais, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. Consta aqui que o senhor fez um acordo com o Ministério Público, é isso mesmo? Sim, sim, senhor. Através desse acordo, o senhor renunciou ao direito ao silêncio e o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo? Sim, senhor. O senhor pretende manter esse acordo, senhor Humberto? Sim, doutor. Então, vou advertir o senhor que o senhor não tem o direito ao silêncio e o senhor tem o compromisso de dizer a verdade. Apenas se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde criminalmente, certo? Certo. Senhor Humberto, em 2014, a sua atividade profissional qual era? Consultoria empresarial em estratégia e gestão de empresas. O senhor trabalhava com o senhor Paulo Roberto Costa? Não. Sua atividade era independente? Sim. Não tinha negócios comuns com ele? Não. O senhor tinha conhecimento da atividade do senhor Paulo depois que ele deixou a Petrobras? Que fazia consultoria, mas não sabia exatamente os detalhes, só que tinha aberto a consultoria. Essas contas que ele mantinha no exterior, o senhor tinha conhecimento? Tinha conhecimento, algumas contas eu tinha conhecimento. O senhor pode me esclarecer? Posso. Então, a primeira conta que eu tinha conhecimento, uma conta de Luxemburgo, que foi aberta com gregos, que eram Constantinos Kotronakis, e o filho dele, Jorge Kotronakis. E aí foi em função de uma atividade de brokeragem. Então, essa é uma conta que eu tenho conhecimento. E o senhor tem conhecimento por quê? O senhor participou de alguma forma dessa atividade? Dessa atividade, sim. Dessa atividade foi uma viagem. Na verdade, a minha esposa estava grávida, 6 meses. Fui fazer uma ultrassonografia na Barra da Tijuca. Ela comentou que estava indo à Grécia, numa viagem com o pai. Tinha um evento lá, a mãe, e eu ia ficar aqui. E aí eu até falei, poxa, eu não conheço, até gostaria de ir. Então a ida foi bastante casual. Nessa viagem, né, o Paulo me apresentou ao Constantinos, ao filho dele, e aí comentou que ele fazia essa atividade de brokeragem. Eu tinha minha atividade de consultoria independente, e aí ele disse que poderia ser uma oportunidade, se eu quisesse ter uma outra atividade em paralelo. Então, a partir daí que eu conheci os Geórgios, e aí falei, então, ok, essa atividade de brokeragem, porque eu fui me informar que era uma atividade legal, e aí, em função disso, foi me pedido que fosse aberta uma conta, e os Geórgios e o Constantino conheciam um gerente nesse banco, de Luxemburgo, BS, e aí eu, por conta disso, abri essa conta lá. Essa primeira que eu tô falando. Mas o senhor abriu ou o senhor Paulo Roberto Costa? Foi eu que abri. A conta fui eu que abri. Né? Então, tive lá eu e os Geórgios, foi com o meu nome que foi aberta a conta. Mas também ia servir essa conta o senhor Paulo Roberto Costa? Sim, sim. Nessa época ele era diretor ainda? Sim. Não, 2000 e... Não sei exatamente que foi 2011 essa viagem. Então, imagino que sim. E não circularam valores ali de vantagem indevida para o senhor Paulo? Então, eu entendia que era brokeragem, mas depois eu fui entender que sim. Outras contas o senhor conhecia também? Foi ser uma segunda conta, que foi no banco da Ilhas Caimã, que era o Bank of... Agora não estou me recordando o nome. Mas qual é a sua relação com essa outra conta? Essa outra conta foi pedido que o Paulo Roberto um dia pediu que eu, e aí sem entrar em detalhes mesmo, que eu e o outro genro abríssemos uma conta nesse banco para ele. Essa específica, efetivamente, eu nem questionei a origem do recurso e desconhecia. Então, quem movimentava era ele? Se movimentava essa conta, se era ele, eu não sei se era ele. Mas quem tinha o controle sobre a conta? O senhor, seu genro ou ele?
Não, eu não tinha um controle. Tinha, era um recurso dele, eu botei o meu nome, então tinha essa conta, realmente eu mais botei o meu nome lá e abri a conta. Mas não ficava assim, não tinha conhecimento de detalhes assim. Mas qual foi a explicação que ele deu para o senhor para abrir a conta no seu nome e não no nome dele? Essa especificamente eu não questionei. Confesso que eu não questionei a época e acabei abrindo a conta e ele não entrou em detalhes comigo à época. Nesse dia 17 de março de 2014, que teve a busca e apreensão na residência do seu sogro, o que aconteceu? Como é que o senhor ficou sabendo? O que o senhor foi fazer no edifício lá onde tem o escritório profissional? Então, esse dia 17 era uma segunda-feira, eu estava numa rotina minha de trabalho, eu acordei para poder me arrumar para ir para o trabalho, e aí minha esposa me avisou no banheiro, eu estava fazendo uma higiene matinal, minha esposa avisou, olha, tem a Polícia Federal, está na casa do meu pai. Aí eu não tinha entendido o que estava acontecendo, aí eu falei para ela, olha, vou sugerir o seguinte, vamos deixar as crianças na escola, depois você entende o que está acontecendo. Aí ela concordou, eu falei, eu te acompanho no seu carro então. E aí a gente seguiu, fez isso. Deixamos as crianças na escola, são crianças pequenas, eu aguardei no carro, ela deixou as crianças lá na sala, aí ela retornou, eu estava aguardando, e ela disse, olha, a minha irmã falou para eu passar lá no escritório do meu pai para poder me inteirar. Sim. Aí eu falei, ok, eu te acompanho. Eu tenho um escritório, na verdade, a minha consultoria tem um escritório no 13º andar, nesse mesmo prédio. Né? Eu estava até com uma mala de ginástica, tem uma academia em frente que eu faço, falei, tá bom, então chegamos ao prédio. Aí eu falei o seguinte, então vamos subir, vou deixar a bolsa aqui na minha sala, vou te esperar ali embaixo. Então eu peguei o elevador com a minha esposa, aguardei ela na recepção, e aí ela foi lá no 9º andar, né? Aí eu aguardei por alguns minutos, ela desceu, aí a gente entrou no carro, eu falei, me deixa em casa agora que eu vou pegar um carro que é para poder trabalhar. Então, mas e o senhor não foi lá falar com a senhora Eliana? Não foi. No andar? Não foi. Mas com o seu sogro com busca e apreensão, o senhor não foi lá? Não foi, não fui. Não entrei na Costa Global, no andar, não quis ir, eu gosto de ser o meu jeito, querer entender primeiro o que está acontecendo. Eu preferi ir no meu escritório e ficar aguardando antes de ir lá. Realmente eu não fui. O senhor encontrou o senhor Márcio lá também? Quando eu estava aguardando a Shane, em determinado momento eu cruzei com ele, coisa de alguns minutos, o que está acontecendo? Diálogo nessa linha, o que está acontecendo? Eu também não sei, estou sabendo. Muito rápido. E aí, pouco tempo depois, minha esposa desceu e a gente pegou o carro e foi embora. E o que tua esposa contou para o senhor nessa ocasião? Não, ela comentou rapidamente que estava tendo essa busca e apreensão lá, comentou alguma coisa sobre o carro, né? Era uma história de um carro, de um Land Rover. E aí ela começou a entrar em detalhes assim, não muito sem saber o que estava acontecendo, acho que um pouco assustado. Aí eu falei, tá bom, eu, no meu caso, acabei querendo acompanhar mais as notícias pela celular e imprensa e depois entender melhor o que estava acontecendo. O senhor não soube que foram retirados materiais do escritório do seu sogro, né, nessa data? Soube. Depois eu soube que falaram, tiraram lá alguns papéis, documentos, mas aí no dia lá. Desculpa. No dia dessa diligência, o senhor não ficou sabendo? Sua esposa não lhe informou isso? Não, ela não falou de documentos, ela falou que estavam lá, e aí mexendo em papéis e tal, eu não fiquei também muito questionando nisso, estava tudo ali querendo entender o que estava acontecendo, mas sim, depois eu soube que foram retirados alguns documentos. Perguntas, Ministério Público? Sim, Excelência. Senhor Humberto, não ficou muito claro aqui para mim com relação à conta que o senhor abriu para receber dinheiro relacionado à brokeragem de navios para a Petrobras. Quando o senhor foi ouvido por ocasião da colheita dos seus primeiros termos de colaboração, o senhor mencionou que Paulo Roberto Costa
dava a George e ao cônsul grego informações privilegiadas que beneficiavam nesses contratos. O senhor tinha conhecimento disso? Reitera essa informação? Eu comentei que existiam informações de mercado, né? Até Não. foi perguntado se eram informações privilegiadas. Eu falei assim, eu não tinha conhecimento técnico para dizer se eram privilegiadas ou não. Por exemplo, se existiam informações de mercado, né? De mercado ou da empresa? O senhor sabia que o Paulo Roberto Costa dava essas informações ao cônsul? Estava acontecendo, sim. Dos contratos relativos a objeto ali de afretamento dos navios? Eles tinham também muitas reuniões diretas entre eles. Uhum. Né? Mas o senhor sabia que ele prestava essas informações? Eu não sabia que era esse conceito de privilegiado. Certo. Isso eu estou chamando de mercado. Eu não tinha essa noção. No caso, não era de mercado, era do funcionário público ali. Ele era funcionário público à época? Sim. É que eu não tinha essa noção. Que isso era. Certo. E o senhor consolidava isso numa planilha? Na verdade, quem controlava a conta era o George, né? Porque eles tinham essa relação com esse gerente de anos. Existia uma prestação de contas que eu diria muito esdrúxula, superficial, que Dos Jorges para o senhor? Principalmente, e mais ainda a minha nessa planilha que eu até comentei lá na época com vocês. Então, não diria nem a consolidação, assim, porque o controle... e aí eu praticamente pegava um número geral que o Jorge me passava e repassava para o Paulo. É que tinha uma planilha chamada planilha relatório Beto. Sim. O senhor fazia esse controle dos recebimentos? Não controle dos recebimentos. Quem administrava as contas, né, me passava essas informações e aí tinha essa planilha e nem tinha essa periodicidade, né? Às vezes uma vez por mês, às vezes a cada 3 meses. Mas o senhor não era uma forma de consolidação. Isso. O senhor constava na planilha ali, falta o pagamento de fulano de tal de X mil dólares, o senhor constava isso? Sim, existia na planilha, toda aquela planilha que vocês me passavam, eu confirmo tudo aquilo que eu falei, que eram informações que eles me passavam, na verdade, né? Eu não e o senhor controlava a conta. Reportava isso ao Paulo Roberto? Sim. E essa planilha, o senhor tem conhecimento se ela foi retirada da Costa Global no dia 17 de março de 2014? Não tenho conhecimento. Não? Não. A Ariana ou... Não veio a comentar com o senhor, ou o Paulo Roberto Costa, que essa planilha foi retirada? Não. Especificamente. Depois, quando o Ministério Público me perguntou sobre a planilha, eu disse que era eu, que esse Beto era eu, e expliquei a planilha para o Dr. Deltan e o Dr. Carlos. Mas da onde tinha sido retirada, não. Na planilha constavam também informações da Trafigura, da Sargent Marine... Sim. Esses pagamentos que ocorreram ali eram também em decorrência da atividade do Paulo Roberto enquanto diretor da Petrobras? Sim. Eram pagamentos de comissões? Eu entendi que eram comissões. Então o senhor tinha conhecimento que ele recebia esses valores das empresas contratadas pela Petrobras? Como eu falei, né? Tanto essa atividade quanto a outra, quando foi me passado o convite, e por isso eu entrei nessa situação, foi me passado como eu teria não tinha essa noção de ilícito. Né? Mas assim, o senhor sabia que ele desempenhava o cargo de diretor e que ele estava recebendo de uma empresa que era contratada da Petrobras? Existia essa questão das comissões, e aí depois sim, que ele estava recebendo. Né? Perfeito. Eu não sabia como é que funcionava esse mercado, era uma coisa totalmente nova para mim. Sempre atuei na minha área de consultoria, que eu continuo atuando. Então, e a Lusa, senhor Humberto? Sim. O senhor Paulo Roberto Costa pediu para o senhor receber valores que ele tinha, comissões da Lusa, por intermédio de empresas suas, ou de que tinha influência sua, pragmática, salvo engano? Aconteceu isso, e aí... Esse, para mim, diferente dos outros 2 casos, pragmática, acho que eu falei isso para vocês na época, que eu considerava algo sagrado, exatamente porque foi onde eu comecei minha carreira toda como trainee lá em 2000, né, 14 anos se pegar, né, de consultoria, chegando a consultor júnior. Mas só objetivamente, que até não é objeto específico da ação, mas só para que a gente entenda, houve recebimento de valores
que o senhor Então, tenha houve, viabilizado? Não houve pela pragmática. Houve e aí por... não houve por mim, porque esse assunto eu achei estranho, e aí eu Encaminhou. Sim, apresentei, falei, olha, eu não quero participar disso, apresentei o meu sócio, né, pro Paulo. A base, né? Eu apresentei meu sócio pro Paulo, e aí eles deram encaminhamento nisso. Ok. Satisfeito. Não... Só mais uma última questão. O senhor conversou com o Paulo Roberto Costa nesse dia da busca? Não. Não? Não. Okay. O defensor tem alguma negação? Nenhuma pergunta. Alguma questão o senhor gostaria de... Alguma coisa que o senhor gostaria de falar ainda? Não, senhor. Não declaro encerrado o depoimento do senhor Humberto. Pode interromper.